Leiamos uma escritura no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 7, verso 1 e verso 2. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite e por esse bom momento, quando tomamos a Tua palavra para expô-la a essas pessoas. Pedimos que o Senhor nos dê um pregador ungido e ouvintes ungidos, e que a Tua bênção seja melhor do que qualquer outra coisa para nós nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Sentai-vos. Caminhando pelo mundo sem parar, venço muitas lutas e outras estou a disputar. Eu não tenho tempo nem para descansar, não posso parar, sou filho de Deus. Sou caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Preciso de Ti, dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Sou caminhante de fé e aprendi que perder uma luta não é o fim. Sei que é difícil às vezes suportar o meu erro, mas eu não posso parar. Eu preciso de Ti, dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Eu preciso de Ti, dá-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de Ti não desistirei. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de Ti não desistirei. Nós trazemos nessa oportunidade mais uma mensagem da série Aspas.
Pela graça de Deus, já foram proferidas 7 mensagens, e nesta noite falaremos sobre a 8ª, subordinada ao tema Tribunal de Jezabel. Curiosamente, Jezabel significa casta. Ela era filha de Etebaal, rei de Sidom. Etebaal, por não ter filho homem, consagrou Jezabel sacerdotisa do templo de Baal em Tiro. Equidade é parte fundamental de todo e qualquer julgamento, principalmente um julgamento que envolve Jezabel. No capítulo 4, verso 5 da carta de Paulo aos Filipenses, encontramos o seguinte: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Infelizmente, no julgamento de Jezabel, faltou a devida equidade. Equidade é a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um, conjunto de princípios imutáveis de justiça que induzem o juiz a um critério de moderação e de igualdade, ainda que em detrimento do direito objetivo, etc. O pastor Valdir Minelli diz que mais rigoroso e mais temível que o juízo de Deus é o juízo do homem. Deus julga com entendimento, o homem julga com parcialidade. Para o juízo de Deus, geralmente basta o testemunho de uma sã consciência. Para o juízo do homem, a própria consciência não serve como testemunha. No juízo de Deus, nossas obras defendem-nos. No juízo do homem, o maior inimigo que temos são as boas obras praticadas. Elas causam incômodo aos adversários e, na maioria das vezes, geram um efeito contrário. Estevão preferiu enfrentar o mundo servindo a consciência a afrontar a sua consciência para ser agradável ao mundo. José, no Egito, recusou a tentadora proposta da mulher de Potifar. Porém, isso lhe custou escárnio e a injusta prisão. Porém, o bem que estava dentro dele suplantou todo o mal que o cercava. Quando lemos Romanos 8,33, vemos que Paulo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Na mensagem à era de Sardes, parágrafo 224, o profeta diz: o ministro pode ser repudiado, questionado e até mesmo parecer desqualificado para as mentes humanas. Mas se ele é chamado por Deus, o Senhor passará por cima de suas falhas e o respeitará a sua comissão. O pastor Francisco Tadeu diz que, ante o tribunal divino, acuse-nos os céus, a terra e todo mundo. No entanto, se a nossa consciência não nos acusa, estaremos rindo de todos. No entanto, no tribunal de Jezabel, se tivermos a consciência mais inocente do que a de Abel e a de José, mais íntegra do que a de Moisés e a de Jó, mais ungida do que a de Davi e a de João Batista, e também mais cristã do que a de Estevão e de Antipas, mais virgem do que a de Maria e mais santa do que a de Jesus. Todavia, se tivermos contra nós um Caim invejoso, um Potifar mal informado, uma Miriam precipitada e um Alexandre latoeiro, e tivermos também um Judas traidor, um Saul arrogante, um Paulo religioso, ou um Datã, um Abirão e Coré
cobiçosos, há de prevalecer a inveja contra a inocência, a calúnia contra a verdade, a murmuração contra a sabedoria, a soberania e a perseguição contra a vindicação. Prevalecerá também a vaidade contra a unção, a calúnia contra a moralidade e a crueldade contra a espiritualidade. No sermão A Ordem da Igreja, parágrafo 9, o profeta diz que enfrentaremos toda a força das trevas do reino de Satanás à medida que comecemos a crescer no Senhor. E Satanás se meterá entre nós e fará com que disputemos mutuamente, se puder conseguir. Devemos realmente crescer. Crescer na vida social, na vida espiritual e na vida ministerial. Mas o crescimento pode gerar muitos problemas, calúnias e perseguições. Por isso, devemos ou temos de estar atento e nos preparar para tal. Devido ao crescimento físico, a criança e o adolescente sentem muitas dores no processo. O crescimento, de um modo geral, causa inveja, discórdia, difamação, etc. Cabe-nos dizer, como preceitua o Salmo 141, verso 3, põe, ó Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. A coisa que mais atrai perseguição é a bondade e a caridade cristã. Os maiores inimigos do obreiro que cresce na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo são aqueles que acompanham a sua prosperidade ministerial. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Como dizia certo reverendo, não tenhas medo do inimigo que de longe te apedreja, mas tenha medo do amigo que de perto te bajula, pois conhecendo as tuas debilidades, não perderá tempo para te apunhalar. Veja a decepção que Davi teve com um de seus companheiros. Salmo 55, verso 12 a 14. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, pois dele me teria escondido. Não era. Mas eras tu, meu companheiro, meu guia, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Não convém ao homem de Deus contender. Por isso, tenha cuidado com a contenda de Jezabel. Alguns perigos rondam a vida de um líder. O homem que vive pela fé está sempre crescendo diante de Deus e prosperando na missão. Por isso mesmo, torna-se alvo fácil de Satanás. O diabo não quer ninguém abençoando e nem quer ninguém abençoado. Portanto, todo cuidado é pouco. O diabo não brinca de ser diabo. Esse espírito de maledicência causado pelo crescimento e prosperidade das pessoas se arrasta há milênios. A intriga começou com Caim e Abel e não poupou os discípulos de João Batista em relação a Jesus. Porém, o profeta João discerniu esse espírito e combateu esse demônio, dizendo: é necessário que ele, Jesus, cresça e eu, João, diminua. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, nos legou parte do manual de sobrevivência do cristão. Veja o capítulo 2, verso 3 de Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Veja
que é um processo de crescimento. Precisamos tomar cuidado com as brigas alheias. Muitas vezes o líder compra de graça a briga dos outros. Não deveria fazer isto. Não é porque o seu amigo não gosta de uma outra pessoa que você também não pode gostar. Quem tem problema é o seu amigo, é a sua esposa, é o seu marido, não é você. Quem se mete na questão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cão que vai passando pela rua, diz Salomão no capítulo 26, verso 17. Às vezes, alguém não gosta de uma outra por motivos justos. Tem motivo justo para não gostar. Mas muitas vezes, porém, é por coisas fúteis, só por ciúme. Ciúme porque a pessoa é abençoada. Por inveja. É uma rejeição só porque a outra pessoa é caridosa, abençoada, é comissionada, está prosperando. Isso faz com que o outro não goste dela. O pastor Joaquim Gonçalves diz que é lamentável uma pessoa estar contra um ministério ou uma missão que Deus está a favor. Não sejamos depravados como a Jezabel escandalosa. Essa Jezabel é uma pessoa depravada, está sempre pronta para injuriar os vizinhos e caluniar irmãos e falar dos ministros. Com isso, leva muitas pessoas ao erro difamatório. O seu marido é a principal vítima. Ela joga o esposo contra o pastor e, por isso, seus filhos consideram o ministro um hipócrita. Assim, desmoralizando o pastor perante os seus familiares, ela enfraquece a família, escandaliza a igreja e envergonha o evangelho. No Salmo 15, verso 3, está escrito: o Senhor disse que o verdadeiro cidadão dos céus é aquele que não difama com sua língua. O verdadeiro cidadão do céu não difama com a sua língua, nem faz mal ao próximo, nem aceita afronta contra o inocente. É fácil identificar um cidadão do céu. Uma acusação contra um ministro não deve ser considerada, a não ser que seja comprovada por testemunhas idôneas. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 19. Devemos lembrar que aqueles que ministram estão sujeitos a acusações justas e injustas. E o diabo não desistirá de tentar desmoralizá-los. Afinal, aqueles que corrigem os outros sempre têm inimigos, e o disciplinar deve se basear em fatos, não em conluios, calúnias e fofocas. Eu mesmo já fui vítima desse maléfico espírito quando pertencia a uma tradicional organização pentecostal. Ali estive com o ministro por 20 anos, sob o ferrete do nicolaísmo, ou um ferrete nicolaíta. Consequentemente, fui marcado, estigmatizado, e sofri a ignominia de ser excluído sumariamente da organização sem o menor direito de defesa. Dessa forma, fiquei empacado, abichornado e acachapado aos interesses do negro império denominacional. E devido à política secular, pois o governador do estado do Pará, além de meu amigo, assistia às minhas reuniões. Isso fez com que a denominação usasse a influência do presidente da Assembleia Legislativa, do presidente da Câmara de Vereadores também de Belém, de um delegado federal, de um delegado civil, de um desembargador e do secretário de Justiça do Tribunal de Justiça, e até mesmo um comandante da Polícia Militar do meu estado, e até do redator do mais influente jornal da capital. Tudo para me perseguirem. E,
Não só isso, pois a política eclesiástica reinante, por ver em mim, naquelas horas, um influente pregador amazônico, não perdeu tempo para me transformar em um alvo fácil de todo tipo de enredo e de intriga. Como se não bastasse a difamação, como não bastasse somente a calúnia, a injúria, fui processado e excomungado, e por fim exilado, tendo que me abrigar na América do Norte. Entretanto, Deus, que escreve certo por linhas retas, embora os nossos olhos pareçam tortas, permitiu que lá no exílio, na cidade de Fênix, no Arizona, na América do Norte, eu conhecesse a mensagem do 7º anjo, a luz do entardecer, e eu digo aleluia por isso. Voltei então ao Brasil e agora prego a mensagem do 7º anjo há 34 anos, com o mesmo fervor pentecostal de outrora. Encerro as minhas palavras com Romanos capítulo 8 e verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe.